ao meu lado o professor, o Dr. Tarcísio Carvalho, né? Ele é um dos professores aqui do Jumper, da área de pregação, não é isso? Ele coordena esse programa e ele tem um trabalho muito interessante, já que a gente está falando de teologia para amadores. Ele escreve para crianças, né? Que apesar de a gente dizer que talvez sejam amadores, seja um público mais desafiador. Qual é a experiência de traduzir o saber teológico para a linguagem infantil? Aqui tem os livros do... Essa tradução ela é bastante interessante, porque eu me lembro uma vez de ter escrito um currículo praticamente inteiro para um trimestre, para uma classe de crianças de escola dominical, mas foi totalmente à distância. E aí eu falei, eu vou testar esse negócio. E eu fui para salas de aula para poder dar aula sobre aquilo, e gente do céu, aquilo deu tudo errado, porque eu não tinha noção do span de atenção das crianças, ou então do vocabulário exatamente. Aí eu fiz questão de fazer um estágio de cada faixa etária para poder entender como é que elas questionam as coisas. Diferente do reverendo João, eu gosto do nome Amadores, porque me dá sempre essa ideia de classificação em qualquer nível que você entre. E as crianças, elas são, além de amadoras, elas fazem teologia. Então elas fazem perguntas desconcertantes em qualquer faixa etária. As perguntas bem complexas, né? Quem criou Deus? Ou então fala assim, pastor, eu só tenho uma dúvida. Assim, quem criou o mal? Só. Aí eu falo assim, aí eu já expulso da sala. Vai para outro lugar. Então tem essas coisas. Eu também tenho essa dúvida. Exatamente. Eu falo assim, olha, se alguém responder para você, está errado. Às vezes você não tem a resposta, mas se alguém responder, está errado. Mas como é que se faz, então, para apresentar teologia para crianças? Porque a gente já falou aqui que teologia todo mundo faz. Então, a criança ela acaba também fazendo teologia. Então, eu creio que o primeiro passo é considerá-la como uma pessoa. Uma pessoa crescida. Com capacidades racionais. Exatamente. E de uma pessoa não crescida ainda, né? Eu lembro, deixa eu ver qual era o missionário que estava aqui no Brasil, francês, me vem agora à cabeça, século XV, XVI, século XVI, escapou o nome dele. Mas na história das crianças no Brasil, existia um episódio muito interessante, que esse missionário, ele estranhou que as mulheres americanas, se chamavam de americanas, leia-se da América aqui de baixo, que as mulheres americanas, elas não amamentavam seus filhos, elas pegavam amas de leite e às vezes nem sabiam o que teria acontecido com a criança caso ela morresse. Então, há muitos casos na nossa história brasileira em que nós já começamos não muito bem com o assunto de criança, considerando como, haja visto as ilustrações antigas, mesmo as europeias, sobre crianças, elas são assim, crianças com corpo de adulto miniaturizados, né? Então, é um negócio super estranho, mas é isso que você tem nas ilustrações. Parece um homúnculo. Exatamente, parece homúnculos ali. E aí você fala, então, é assim que os adultos estão vendo a criança, como um adulto reduzido, mas ainda não capaz. E eles possuem todas as capacidades. Então, por um certo lado, é não idiotizar na linguagem, é falar normal como você fala sempre. E escrever só tentando entender as questões técnicas, né, de volume de vocabulário para a faixa etária, deixar palavras difíceis para que ela tenha curiosidade, e falar. Interessante normal. isso. Fala um pouquinho mais sobre isso. Deixar palavras difíceis para que ela tenha curiosidade, porque eu normalmente penso o contrário, tirar as palavras difíceis. A gente tem que pensar na criança como as propagandas de celular, raise the bar, entendeu? Ela tem que ir crescendo. Ela tem que e Deus faz isso com a gente. A ideia, eu sempre dizia isso para as crianças o tempo todo antes de ir para a escola. Eu falei assim, olha, ir para a escola, que eu já sabia que era um negócio muito chato, é assim, eu não posso negar isso. Mas eu também não posso negar que a gente também herdou uma herança ruim, escolar, né, de sempre não gostar. Mas eu dizia sempre para eles assim, olha, vocês vão para a escola, e a escola é muito interessante, porque a gente vai aprender várias coisas. E o mais importante não é ficar satisfazendo na prova o professor A ou B. O mais importante é que você está aprendendo um instrumental para desvendar esse mundo de Deus. É isso que você faz na escola. Você está aprendendo um monte de coisas para poder desvendar e explorar o mundo de Deus, para se equipar para isso. Perfeito. É bem interessante. Uma das coisas que às vezes eu sempre percebo, a gente infantiliza a pessoa e nunca vai ensinando teologia. A criança, não consegue entender esses conceitos. Daí chega na adolescência, o adolescente não consegue. Daí quando o cara já está na faculdade,
que daí ele está ouvindo um monte de coisas durante o ensino médio inteiro, o professor nunca assumiu que ele não sabia entender e desceu o conteúdo nele, e depois a criança se desvia, o filho se desvia, a gente não sabe por quê, mas daí fala, mas eu ensinei. Não ensinou. Porque a gente acaba infantilizando a pessoa como se ela não conseguisse entender as coisas que Deus ensina. Mas a gente vê em Deuteronômio, em vários lugares, Deus falando para inculcar essas coisas na cabeça dos filhos, né? No Nordeste, a gente tem uma expressão que chama amofinar, que é Isso. quando nasce algum filhote tipo de um cachorro, e você pega tanto na mão, cuida tanto dele, que ele não desenvolve, ele não cresce, ele morre Isso. mofino. Então, amofinou. Exatamente. Porque você não dá ele a oportunidade de criar anticorpos, crescer, Exatamente. desenvolver. E é bom lembrar disso, né? Acho que uma semana ou duas eu escrevi no blog lá da editora Lente, exatamente sobre essa questão que nós passamos como pais. Tem hora que você se esquece que o seu filho cresceu e você usa uma linguagem ainda de uma etapa passada. E eles agradecem muito quando a gente atualiza o software da fala e começa a falar do jeito que eles estão agora. Mas a gente sempre incorre nisso. É bem interessante, a gente acaba usando aquela vozinha que a gente usa com cachorro para as Exato. crianças, daquela vozinha fina e com palavras repetitivas e às vezes coisas bobas, você está acostumado a falar assim, aí filhote, tudo bem? Aí filhote. Aí, de repente você olha para o tamanho, o moleque olhando para sua cara assim. 42 anos o filhote. Ainda que... maior que você. Eu me lembro no acampamento, uma mãe X com um filho Y no acampamento Z, e ele era adolescente, mas adolescente já uns 16 anos. E aí ela chegou com a máquina fotográfica, vem aqui meu bebê para tirar foto. Você imagina se ele não foi zoado até o último, né? Questão da linguagem, né? De atualização da linguagem. Eu já mostrei aqui para a câmera um dos seus livros, que é A Casa do Espelho. Eu tenho aqui um outro, que é Família, Sabor de Leite Quentinho. Quais são os temas dessas suas publicações? Essa história da Vou segurar família aqui. Sabor de Leite Quentinho, eu exploro a ideia que Deus, e entendo que quando você lê a Escritura, você vê essa ideia lá, que Deus não só fez todas as coisas, Ele fez e fez com um sabor. É mais ou menos como pensar num frango. A gente gosta de, para quem come frango, né? Quem tem esse problema de comer frango, essas coisas, ignore o que eu vou falar. Mas para quem gosta de comer frango, é uma delícia você perceber que a coxa tem um sabor diferente do peito, do pescoço, isso até briga em casa. E o frango tem 2 coxas só em geral, né? 3 filhos vai dar sempre problema. E um coração. E um também tem coração. quem queira. Então, quem quer o rim, quem quer... Olha, dá sempre uma confusão, mas são sabores diferentes. E Deus não fez isso só no frango, ou nas frutas, ou em qualquer outra coisa. Ele fez isso também no relacionamento social. E a família, como esse núcleo, ela também tem um sabor especial. Então, eu explorei nessa história essa ideia, para quem gosta de leite. Se você não gosta de leite, morra com açaí ou qualquer outra coisa. Mas, assim, a ideia de associar algumas coisas que fazem uma memória afetiva. Você tomar aquele leite morninho, tirado da vaca, entendeu? Com um chocolatinho quente ali na hora, quer dizer, morninho, né? E você tomar, fazer aquele bigodinho de leite, você... Não é só a apreciação do leite em si ou do chocolate, mas é toda a memória de eu estou com meu avô, estou com meu pai, e foi essa vivência que nós tivemos juntos. É isso que eu exploro nessa história, porque esses sabores todos você só consegue apreciar de fato se eles estiverem voltados para a origem que Deus fez. Eu conversei um pouco com o Tarcísio antes daqui, e ele me falou de alguns temas que ele ainda vai tratar. Então, uma das coisas que me chamou muita atenção, né, nos livros que ele escreve é que ele não se acovarda diante dos temas. Então, os próximos livros aí vão trazer uns assuntos bem densos, né? Mas numa linguagem muito acessível, né? Quais são os temas dos próximos livros? Só para o pessoal saber. Tá. E quando saem esses Vou livros? ver os mais problemáticos, assim. São quantos mais que vão sair agora? Esse ano saem mais 4, no final do ano, Todos se Deus pela quiser. Editora Lente. Editora Lente. Certo. Essa família Sabor de Leite Quentinho, os mesmos personagens, eles vão estar numa outra situação, por exemplo, numa outra história, em que chama Famílias Diferentes. Então, o menino, a mãe vai buscar as crianças na escola, e o menino chega com a novidade, todo empolgado. Ele fala assim, na minha classe eu tenho um novo colega, e esse meu novo colega ele tem 2 pais. Aí a conversa já começa ali no carro, a irmã fala assim, 2 pais? Como assim? Ela se separou? Não, 2 pais. Não, como assim? Ela é viúva e agora casou com outro homem? Não, 2 pais, um homem e um outro homem. Aí ela falou assim, até onde eu saiba, homens não ficam grávidos. Bom, aí vai depender de toda uma discussão contemporânea, não é? Mas, então, essa era a história. Então, como lidar com esse assunto? Então, como a família tem sempre aquela hora da conversa, da roda da conversa, ficou para depois, quando o pai chegasse, etc.
E acontece um episódio até que, uma hora lá que estavam jantando, ele esbarra num copo, ele cai no chão e cai. Eu até lembro de colocar na história uma coisinha assim, que a mãe fala assim: tudo bem, filho, foi só um copo. É só para lembrar, porque às vezes as mães vão bem mais longe do que isso, né? Mas só para dar uma... E como vão? Só para dar uma acalmada. Mas então, começa a se tratar dessa questão a partir daí. Para pensar em termos de estrutura. Será que esse mundo criado, ele possui estrutura só para os planetas, para o Sol, para o dia e a noite, para as plantas, pintinhos que nascem em 21 dias? Será que existe estrutura só para eles, para as plantas, e para o ser humano nenhuma estrutura? Depende totalmente do acaso ou do arbítrio da pessoa escolher? Então eu vou discutindo como é que isso tudo está inserido, de modo que existe estrutura também para o ser humano, e existe uma intenção nessa estrutura, e a gente vai discutindo a questão. Muito bom, Vinícius. Ótimo tema. Você realmente não fugiu dos temas complexos que muitas crianças vão de fato ver na escola. Já vem. E muitos pais às vezes não sabem como responder. Em casa a gente diz: olha, espera um pouco, depois vai chegar a hora certa de você falar sobre isso. Então, a hora já chegou em muitos lugares, né? Já estão falando. E assim, eu estava ouvindo o reverendo Heber dizer, a gente não precisa ser beligerante. Nós não precisamos endemoniar nada, evitar ninguém, evitar a amizade do coleguinha na escola, mas nós precisamos saber muito bem no que nós cremos e no que eles creem. No livro as perguntas vão acontecendo, as crianças vão perguntando, né? Mas eu posso dizer que é errado? Mas eu posso ter contato? Eu posso conversar? Porque geralmente a tendência seria isolamento, não conversa, não tem isso. O importante é saber, de fato, o que você acredita. E as crianças já têm essa noção teológica desde cedo. Também tem outras histórias. Né? Eu quero esse livro. Eu tenho dois. Eu preciso vender esses dois primeiro. Olha só, a gente precisa encerrar. A gente já estourou o tempo já faz um pouco de tempo que estourou o tempo. Então eu queria só que o Vinícius desse aí o seu último recado, assim como o Tarcísio também, e aí a gente encerra com o meu recado. Tem sido uma alegria estar aqui na conferência. Eu tenho aprendido muito, eu espero que vocês tenham aprendido muito também. E o estudo continua, né? A conferência é aquele ponto inicial. Se você acessar o voltemosevangelho.com, você vai ter mais recursos. Se você estudar no Ano Jumper, você vai ter mais recursos ainda. E esperamos vê-lo por aí. Tarcísio, você pode falar. É uma alegria também saber que a gente está compartilhando. Eu gostaria que vocês soubessem mais, acessassem o site da Editora Lente e soubessem mais coisas. Eu vou estar postando depois no Facebook que caminhos nós estamos tomando, como é que essa venda vai ser no Mercado Livre, mas breve nessa semana. Ok, eu agradeço muito a audiência de vocês. A conferência continua, a transmissão volta às 19 horas. E eu mais uma vez chamo você a curtir todas as nossas páginas. Esse evento está acontecendo graças ao apoio de muita gente e de muitos grupos. Então, nós contamos aqui com o apoio da TV Mackenzie, que nos cedeu o sinal, o canal, a equipe. Tem gente aqui desde a hora que começou, praticamente sem sair do auditório Rui Barbosa. Tem toda uma equipe que está organizando o evento, a chancelaria do Mackenzie, que também está à frente aqui de tudo que está havendo na conferência, o Centro Andrew Jumper, também o CPAJ, todos estão envolvidos, então muita gente envolvida. Procure as nossas páginas nas redes sociais, nos siga, porque vai rolar muito conteúdo vai estar disponível também depois da conferência. Lembrando que para participar do sorteio dos próximos livros que nós vamos sortear, você vai lá na nossa fanpage, Centro Presbiteriano Andrew Jumper, você vai ver lá uma postagem onde tem escrito sorteio. Você vai nela e se inscreve para participar. Aí amanhã, logo depois da plenária da manhã, nós vamos sortear e vamos comunicar para você que está em casa também quem foram as pessoas que ganharam esses livros e vão receber em casa sem nenhum custo, sem nenhuma despesa. Nós voltamos às 19 horas aqui com o reverendo Mota, com o aquecimento para a plenária da noite, que hoje vai ser mais uma vez ministrada pelo Michael Horton, que vai perguntar se Calvino foi mesmo o primeiro calvinista. Nós nos vemos lá às 19 horas, aqui nesse mesmo link, nessa mesma página, nesse mesmo canal. Deus abençoe vocês e até a próxima.